Olá, amados, a graça e a paz. Nós estamos meditando nas últimas 4 semanas sobre esse livro, Direção Divina. Se você depois tiver a oportunidade aí de adquirir, ele fala de 7 decisões que você pode tomar para receber uma direção, para mudar a sua vida. E nós hoje vamos estar falando exatamente da quinta decisão. Nós já falamos, sobre a questão da gente começar de onde nós estamos, da gente parar e ver os sinais. Nós já falamos sobre permanecer na presença do Senhor e também na última semana nós falamos sobre a gente avançar. Hoje nós vamos estar falando sobre servir, decida servir. Nós vamos entender porque servir é tão importante para que nós possamos receber, continuar e viver a direção divina de Deus para a nossa vida. Greg Roach ele diz o seguinte, Aliás, lá no Salmos 32:8 ele diz: eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Greg Roach ele fala: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Olha, servir é uma grande oportunidade que Deus nos dá para nós podermos entender e receber a direção de Deus a cada momento da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas às vezes acabam escolhendo o caminho mais fácil de não se envolver ou mesmo de desistir de servir. Enquanto Deus ele está nos colocando a grande oportunidade para mudar a nossa vida, para nos tornarmos parecidos com Ele. E nós vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 11, que fala exatamente um pouco da igreja e tudo aquilo que a igreja estava vivendo e o que ela viveu e o que nós podemos tirar para a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobrevinha a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Lá em Mateus, capítulo 16, 24, o próprio Jesus ele declara: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha, nós não somos chamados para celebrar a nossa própria vida. Na verdade, nós somos chamados para servir. Olha, tem acontecido muitas vezes que pessoas, depois de terem um encontro com Jesus,
elas entendem ou acham que o evangelho é apenas se servir, é apenas chegar às vezes num culto, chegar num ambiente e poder usufruir de todo aquele ambiente que está disponível para você. Um ambiente para os filhos, um ambiente para você, como se fosse num restaurante onde nós podemos chegar naquele restaurante e exigir um bom atendimento, exigir uma boa comida, mas a vida cristã, a vida que Deus chamou cada um de nós, a vida que Jesus veio exercer aqui na terra, ela tem a ver com o serviço, Então, quando você não está servindo, quando você decide não servir, você não está fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer para a sua vida. Olha, nós não somos, né? Vamos ver, entender. Decida viver para servir, né? O entendimento é que a gente precisa ser o terceiro. O primeiro seria Jesus, o segundo seria o próximo e o terceiro seria você. Eu não sou o único. Na verdade, nós somos chamados para servir as pessoas, para nos conectar com a nossa comunidade e para confiar que Deus vai trazer os resultados para a gente. Servir é uma questão de obediência, é um chamado de Deus, é uma direção divina para a nossa vida. Lá em João 12, 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida desse mundo, a conservará para a vida eterna. Olha, a vida cristã é uma vida de morte. E a sua vida, a sua nova vida, ela só vai iniciar quando você matar a sua vida. Olha, isso é tão interessante que o batismo ele significa morte. A ceia significa a lembrança daquilo. E o que Jesus veio fazer por nós, nos ensinar, significa também que a gente tem que lembrar de que nós morremos para nós mesmos. Olha, uma pessoa morta, ela não tem, ela não fica magoada porque ouviu uma palavra que ela não gostou. Uma pessoa morta, ela não fica com confusões porque ela vai priorizar o que é importante. O que é importante? Será que você tem deixado o seu eu, a sua carne, as suas vontades morrerem na cruz com Jesus? Ou você tem de fato deixado e alimentado a sua carne e se afastado daquilo que Deus tem para a sua vida, que é o serviço? Lá em Romanos 6,6, né? Aliás, lá em Mateus 16,24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E lá em Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. E em Gálatas 2,20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, nós vivemos hoje uma época hedonista, onde nós somos incentivados a viver o nosso melhor agora. Nós somos incentivados a gastar o que nós não temos. E muitas vezes, com esse entendimento, nós muitas vezes transferimos esse pensamento, essa filosofia de vida para a vida cristã e esquecemos do outro. Apenas estamos olhando para nós. Eu não sei se você é da minha época, mas algum tempo atrás, quando nós íamos comprar um hambúrguer, um sanduíche, a pessoa lá que fazia o sanduíche, ela já trazia o sanduíche completo, com verdura, com ketchup, com mostarda. Se você não gostava da verdura, você tinha que tirar lá aquela verdura. Se você não gostava da mostarda, você tinha que raspar. Hoje, para você entender um pouco dessa nossa cultura,
Hoje você pode pedir um sanduíche do jeito que você quiser. Sem verdura, sem mostarda, sem molho. É do seu jeito. Mas a vida cristã não é dessa maneira. Não é do nosso jeito. Nós temos que morrer. E tem que ser do jeito que Deus quer para a nossa vida. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que o serviço irá transformar a nossa vida, a sua vida. Todo servo de Cristo precisa entender, né? Ele precisa enxergar os problemas como oportunidade de crescimento. Olha bem, olha o que aconteceu lá em Atos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Olha, é algo tão interessante, porque isso foi algo natural na vida da igreja. Eles, por causa da perseguição, eles tiveram que se deslocar para outros lugares e nesses outros lugares eles continuaram pregando a palavra de Deus. Era algo natural, não tinha ninguém lá para forçar. Olha, seu ministério tem que funcionar. Olha, seu ministério não está fazendo isso. Olha, você tem que evangelizar. Não havia cobrança. Era algo natural daquela igreja. Servir. Eles tinham algo na vida deles, da transformação que Jesus promoveu, que eles começaram a falar para outras pessoas. E com a decisão de falar isso para outras pessoas, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Uma outra coisa que nós como cristãos precisamos entender é que precisamos estar convencidos da aprovação do Senhor. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Olha, quando nós estamos em obediência, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, a mão de Deus vai estar conosco, vai estar promovendo. Olha, pessoas à nossa volta vão ser abençoadas, pessoas vão ser restauradas por causa da nossa decisão de obedecer a Deus, de servir a elas. Muitas vezes nós falamos, olha Deus, eu só vou servir se o Senhor me der isso, olha, eu só vou servir se por acaso o Senhor me curar. Mas a grande questão é que muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer quando nós decidimos colocar o outro em primeiro lugar que nós. E muitas vezes quando nós decidimos isso, vem a restauração, vem a cura, vem o suprimento de Deus. Então não espere para ter o tempo, o seu tempo desejado. Esse é o tempo que Deus separou, que Deus está dando para você pregar, para você ensinar, para você servir, para você ser uma bênção para outras pessoas. Olha, esse é o tempo que você pode levar uma mensagem, esse é o tempo que você pode fazer um bolo, uma refeição e convidar alguém para sua casa, né? Apesar de que nós não podemos agora ir em casa, mas você pode enviar um pedaço do seu bolo para a pessoa e mostrar que você lembrou dela. Olha, nós temos muitas oportunidades. Ah não, pastor, quando tudo isso acabar, quando a pandemia acabar, aí sim eu vou pensar nisso. Não, esse é o tempo, esse é o momento que Deus está separando para cada um de nós. Nós precisamos entender, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas, né? Afirmou Rick Warren. Olha, a gente precisa entender quem nós queremos agradar. Você está querendo agradar a todo mundo? Com certeza você nunca vai alcançar, nunca vai ver as oportunidades que Deus está dando para você. Nós precisamos ser dirigidos pelo temor de Deus. Observe que aquela igreja, ela estava lá, né? Mas ela entendia que Deus estava com eles. E eles faziam aquilo que Deus estava permitindo eles fazerem. E lá no versículo 26 diz, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja
e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Olha, nós precisamos da unção de Deus para avançar. Nós precisamos da presença do Espírito Santo para que os resultados venham através da nossa vida, da nossa entrega, do nosso serviço a Deus. A nossa igreja precisa ser vista, ser reconhecida pelo serviço, pelo amor. Você precisa ser visto e reconhecido pelo seu serviço, pelo seu amor. Viva dessa maneira. Quando você faz isso, muitas pessoas são alcançadas e abençoadas através da sua vida. Decida promover um ambiente de graça por meio das pessoas. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha, quando Barnabé foi lá em Antioquia, ele viu a graça de Deus. A graça de Deus não tem como esconder. Olha, a igreja, ela não é um lugar de paredes. Olha, devido à pandemia, nós não estamos mais lá no nosso templo. Nós estamos em casa. Nós continuamos sendo igreja. Continuamos vivendo a comunhão. Olha, Deus, Ele deu dons através do Espírito Santo. Ele não deu dons para um prédio. Ele deu dons para o seu corpo, para pessoas, para você. Deus te deu dons, Deus te deu capacidade. E esses dons que Deus te deu, foi para você ser usado. Talvez você pudesse até pensar, olha, eu queria um outro dom. E talvez esse outro dom está disponível para você, só precisa você começar a praticar. Quantos dons às vezes são descobertos quando nós decidimos ajudar? Olha, eu vou ajudar as crianças, olha, eu vou ajudar os idosos, vou ajudar os adolescentes, vou ajudar aqui na oração, vou ajudar na recepção. Olha, Deus, Ele te deu dons. E você pode usar todos eles para a glória de Deus, para a glória de Deus. Lá no versículo 23 diz, e chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Olha, uma igreja saudável é uma igreja cheia da graça de Deus. Uma igreja saudável é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, quando há boas notícias, todo mundo quer saber. Quando há boas notícias, todo mundo quer lá saber por que está acontecendo. Nós precisamos ser cheios da graça, ser cheios do amor, ser cheios do temor de Deus. E dessa maneira, muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas serão abençoadas pela sua vida, pela nossa igreja, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Então não se canse de fazer o bem. Busque ao Senhor, busque agradar ao Senhor a todo tempo. Sirva com uma espiritualidade contagiante. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé, né, ele tem um significado que é filho da consolação. Uma pessoa que consolava, que ajudava, que apoiava as pessoas. E Barnabé, ele era um homem íntegro, um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de integridade. Olha, a gente precisa entender o seguinte, a unção, né, ela vem de Deus, mas o caráter, ela vem de uma decisão nossa, de mudar, uma decisão nossa de fazer a coisa correta que Deus tem para nós. Então, decida ser uma pessoa de caráter, decida ser uma pessoa diferente, decida mudar, decida servir. Olha, a nossa igreja, ela precisa ser reconhecida pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela sua espiritualidade. Olha, às vezes a gente escuta tantas histórias de igrejas que são reconhecidas porque lá tem fofoca, porque lá tem briga, porque lá tem confusão. Mas não é assim. Nós precisamos ser uma igreja cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da presença do Senhor, onde nós atraímos a presença de Deus e muitas pessoas são impactadas porque nós amamos um ao outro. E a melhor maneira da gente mostrar que amamos a outra pessoa é servindo.
Você quer demonstrar que ama alguém? A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É servir. Então, quando você está servindo, você está dedicando o seu tempo. Quando você está doando um alimento, você está servindo. Você está abençoando pessoas. Então, toda hora, todo momento que você serve alguém, você está demonstrando que ama aquela pessoa. Lá em Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Greg Groeschel ele diz: os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades dele em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Olha, quando nós colocamos, às vezes, uma necessidade de alguém, quando nós focamos naquilo, olha, isso pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso ministério, pode mudar o caminho que nós vamos estar seguindo. Então, que você seja essa pessoa, que você decida servir. Olha, eu vou servir, eu vou honrar a Deus, eu vou honrar o Senhor com a minha vida, eu vou honrar a Deus com o meu serviço, com o dom que Ele me deu. E eu quero orar por você nessa noite, eu quero pedir que o Senhor possa te abençoar, quero pedir que o Senhor possa te honrar, quero pedir que o Senhor possa trazer essa direção para a sua vida, para que você possa servir aos outros com muita alegria. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e queremos a Deus agradecer o privilégio que o Senhor nos dá de nós servirmos uns aos outros. Pai maravilhoso, desperta, Senhor, aqueles que o Senhor já deu dom, já capacitou, para que eles se coloquem, ó Deus, na posição, para que eles se coloquem, ó Deus, para servir, para te honrar com suas vidas. Deus maravilhoso, abençoe também, Deus, aqueles, ó Deus, que por acaso, por algum motivo, decidiram desistir, decidiram, ó Deus, abandonar, mas que no nome do Senhor Jesus, nós não somos aqueles que desistem, mas nós somos aqueles que perseveram até o final. Pai maravilhoso, encha, Deus, traz de novo, novamente a alegria do serviço, a alegria, a disposição para ser usado pelo Senhor. Abençoe, Pai, agora essa vida, fortalece, dá ânimo, traz, ó Deus, graça, traz direção. Abençoe, ó Deus, agora, no nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, que grandes coisas acontecerão na vida dessa pessoa. É por isso que eu te oro e te agradeço agora, no nome de Jesus Cristo. Amém.